Pascal, Sim. onde é que nós vamos hoje? Hoje você vai descobrir os dois mais famosos castelos do Vale do Loire. Hoje de manhã você vai descobrir o Château de Chenonceau. Falamos do Castelo das Damas. Foi sempre propriedade de mulheres desde o início. Inicialmente na Idade Média, hoje é um castelo da época renascentista. Maravilhoso, único castelo do mundo construído sobre um rio, e não é o Rio Loire, é o Rio Sena. Dois jardins superbes de Anne de Bretagne, de Diane de Poitiers e de Catherine de Medici. E é só o primeiro. É o Castelo da Catarina de Médici? Sim, claro. É. E com um dia, olha o sol. Olha, espetacular! Nosso segundo dia aqui na França, tá? Sou Vamos Conrado, estamos no canal Motorismo. Aqui se chama Alameda. Pode ver que ela larga para passar duas carruagens, tá? Uma de cada lado. Antigamente árvores nativas, mas na Revolução Francesa os caras se rebelaram, cortaram todas as árvores, destruíram todos os jardins. Então aqui tu vai ter vários tipos de jardins, vários tipos de árvores não locais, tá? Como os plátanos aqui são americanos, no caso, né? É muita história envolvida, né, cara? Vocês viram o Pascal falando no início. Aqui é a primeira construção, a única construção feita em cima do rio, tá? De um castelo em cima do rio. E pertenceu também, que é o Castelo das Damas, a Catarina de Médici, que além de ser a rainha, foi mãe de 3 reis. Esse daqui é o Jardim da Rainha, é o Jardim da Catarina de Médici. Uma curiosidade, né? Os jardins franceses, eles são todos em formas geométricas, porque eles se inspiravam nos grandes povos da antiguidade, que para eles eram os romanos. E achavam que era tudo meio quadradinho os romanos lá, e eles faziam de formas geométricas e sempre com uma fonte no meio. Então tu tem um limite para exceder. Depois que tu excede esse limite, tu tem que fazer um novo jardim com uma nova fonte. Então tu vê alguns castelos por aí que tem várias fontes no meio dos jardins, é que cada um é um jardim diferente. No caso, claro que eles erraram, né? Porque os romanos não faziam jardins assim dessa maneira, nem tinha jardim. Mas olha só que bacana. Isso deu a diferença também para os jardins ingleses, no caso, né? Que os jardins ingleses é um negócio mais privado, para ficar escondidinho, um bosque, os jardins secretos, no caso. E aqui nós temos um jardim francês. Cara, a história dos castelos é bastante interessante, tá? Aqui ficava esse castelo aqui, são 3 parques castelo. Esse castelo é o castelo medieval, antes da virada do milênio, que os mercantes vinham aqui pro rio, aqui é a junção dos rios, tá? Então vinham para cá, trocavam as mercadorias com esse tal, eles resolveram aumentar a margem do rio para poder caber mais embarcações, só que começaram os barcos a bater na margem e começou a desbarrancar, e sempre dava uma enchente, e os caras acharam, não, olha só, é melhor a gente abandonar esse castelo aqui. Ele ficou abandonado por um tempo, depois veio uma família que não era uma família nobre, mas tem o lance do sangue novo, né, para diversificar a genética da família nobre da França. Então veio esse sangue novo aí, eles, cara, uma das coisas que eles deveriam ter um castelo. Quando eles conseguiram o título de nobreza, eles ganharam esse castelinho pequenininho, ó. Os caras falaram, puta, tá tudo derrubado, então vou fazer um castelo maior. E fizeram o castelo maior, e para comemorar fizeram uma baita festa. A festa que daí deu até inveja do rei. Inclusive a inveja do rei. O rei falou, olha só, velho, eu acho que vocês roubaram tudo. E daí os caras falaram o seguinte, ó, ou tu paga uma super multa, ou tu vai ser, nós vamos num julgamento aí, porque eu acho que tá roubando do rei. E o cara, julgamento, né, ó, cada um pega o castelo. Pagou de fiança o castelo. O rei tinha muita coisa, ele nunca usou. Tá, em 70 anos, ele veio só 2 vezes pra cá. Porém, o sucessor, o filho, cara, ficou nisso daqui. Ficou não. Ele tinha um monte de diamante, coisa e tal. Então ele tinha mais de 300, é uma por dia, tá? E daí os cara deixou os amantes aqui. Então ele é conhecido como o Castelo das Damas. E até se casar com Catarina de Médici.
Daí, para juntar as duas famílias, a família mais importante da Itália e a da França. E daí, chegou aqui, tava cheio de meninas e coisa e tal. E elas começaram a sofrer uns acidentes, umas coisas muito loucas, até o rei morrer e a Catarina virar a rainha, por causa do quem seria o rei, né? Seria o filho, que só tinha 9 anos, então ela ficou regente. Então ela ficou o castelo da rainha e ela ampliou mais o castelo. Nós passamos ali no quarto da amante principal do rei. Então tá cheio de Diana, tava cheio de desenho no chão. Depois da Catarina tomou para ela aquilo ali e colocou na lareira ali o H, mas deixou os D no chão para ficar pisando em cima. Então tem o H do Henry, os Cs da Catarina e até na lareira ali tem os Dzinhos para ficar botando fogo. E aqui, cara, é chamado do corredor para chegar até o quarto da rainha. Então é meia milha, que normalmente é 1 milha para chegar até o quarto da rainha, o quarto do rei. Só que é como aqui o chateau é pequeno, o castelo é pequeno, é só meia milha. Então tu tinha que esperar aqui, atravessar até o quarto lá no fundo para poder se encontrar com a rainha. E na volta tu tinha que voltar de costas para não dar as costas nunca para a realeza. Essa aqui é a imagem da Diana, a amante real. E ela pode ver que ela é loira, só que na real ela não era loira. Só que o rei, ele adorava as loiras. Então ela pintava sempre o cabelo todo dia. Só que a mistura tinha arsênico. E ela morreu de câncer por causa do arsênico da pintura do cabelo. Que loucura, né? Que estileira. Olha a cara desse cachorro. Cachorro com os olhos humanos. O que vocês acham? Esse daqui é a sala, o living room do Luís XIV. Isso daí lá em 1700 já, tá? Porque tudo que a gente estava falando antes é lá de 1400. Esse é o quarto real, ó. Essa aqui é uma passagem secreta pro quarto da amante. Muito loucura. É que a historinha é o seguinte, tá? Que é real. O rei, se tivesse um filho fora do casamento, tá? O rei ou a parte real, a mulher ficaria doente por 9 meses no quarto, depois era dado o filho para alguém da família. Se não tivesse alguém da família, eles mandavam para a Áustria. E aqui é o quarto da rainha, da Catarina de Médici. Todas as letras de todos os reis. E no centro, o H do R e a Catarina, e o resto de todos os reis. Legal, né? Vocês viram os buracos ali na porta? É o seguinte, a Catarina não conseguia ter filho. Ela falou que se não ter filho, acaba o casamento. Né? Então ela chamou uma das meninas, olha só, me ajuda aí que eu não tô conseguindo. Ela, não, olha só, vou te mostrar como é que é. Ela fez um buraco na porta e as gurias estavam ensinando ela ficava olhando pela porta como é. 3 meses depois ficou grávida. Eu acho que funciona aí. E aqui, essa lareira, botar muita fuligem pra fora. E como ela tinha que ficar aqui por ter os filhos e coisa e tal, eles fizeram esse tipo de tapeçaria, que eles acendiam de manhã a lareira, o calor ficava entre as tapeçarias, apagava a lareira, então tava com ar puro e sempre quentinho dentro. Bacana, né? E esse aqui foi o Castelo de Chenonceau. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Mua!